Parece contraintuitivo dizer, mas assumir riscos é algo extremamente importante para as nossas vidas. Conhecer e administrar bem esses riscos pode ser o diferencial que separa aqueles que se destacam dos demais. E quer entender por que estou falando isso? Então vem comigo! No vídeo 4 dessa playlist, eu introduzi o conceito de risco quando estávamos falando da importância de conhecer o seu perfil como investidor. Agora, neste vídeo, nós vamos tratar os riscos de forma mais específica e não apenas nos investimentos, mas em toda a sua vida. A abordagem de riscos que eu trarei nesse vídeo será bem ampla e introdutória, com pitadas de filosofia e exemplos bem cômicos. Então, se você já tem um conhecimento bem sólido acerca dos riscos e não quer conhecer um ponto de vista diferente, eu recomendo que pule esse vídeo para o próximo da playlist. Mais pra frente, a gente vai tratar os riscos de forma mais técnica e apurada. A primeira coisa que é importante nós entendermos sobre o risco é que ele provavelmente foi ator principal em grandes avanços da humanidade. A disposição de tomar riscos para chegar a um objetivo específico, combinado com uma pitada de curiosidade, pode ter sido a combinação responsável por nos dar o empurrão para darmos os primeiros passos para descobertas importantíssimas rumo ao desconhecido, sabe? E quer exemplo melhor disso do que os nossos primeiros passos literais? Nós assumimos os riscos de cair para conseguir chegar até uma parede ou até mesmo aos nossos pais que estão nos aguardando. E andando de bicicleta, nós assumimos os riscos de ralar no asfalto quente para conseguirmos finalmente equilibrar em duas rodas. E assim acontece em várias partes das nossas vidas, inclusive quando envelhecemos. Na verdade, eu diria principalmente quando envelhecemos. A questão é que quando criança, nós deixamos a curiosidade nos guiar até a ponta do pelo do coelho, sem nos preocuparmos muito das consequências dos nossos atos. E quando estamos mais velhos, entendemos um pouco mais sobre o risco. Daí, a experiência nos traz a lembrança de como é dolorido ralar naquele asfalto quente. E essa experiência em si é bem positiva. O problema é quando ela nos drena a coragem de tentarmos algo novo e nos tira toda a disposição de tomarmos novos riscos. Vamos pensar num exemplo de uma pessoa extremamente conservadora? Eu vou chamar ela de Afonso. Falar, não é o nome perfeito de uma pessoa completamente conservadora? Afonso. É claro que esse vai ser um exemplo caricato, mas eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu quero dizer. Neste exemplo, Afonso, o conservador raiz, acorda de manhã cedo, mas ele se nega de tomar um banho porque ele tem medo de escorregar no sabão e cair e bater a cabeça. Então ele se limita a tomar um só banho por dia, que é logo à noite. E também, Afonso não tem o hábito de sair de casa para comprar seu lanche. Ele tem medo de que possa ser assaltado ou alguma coisa errada dar no meio do caminho. Então ele se limita em pedir pela internet ou pelo telefone. E nessa mesma linha, Afonso deixa de conversar com aquela menina que ele gosta em segredo pelo medo de ser rejeitado, sabe? E em dias de sol e chuva com um arco-íris, ele se recusa a tomar aquela chuva refrescante porque pode gripar, né? Exercícios intensos e atividades radicais, então, vixe, nem pensar. É claro que Afonso, como um bom conservador raiz, corre muito menos risco do que uma pessoa qualquer. Mas para pensar, será que vale a pena? Que tipo de vida Afonso vai levar? Será que vale a pena chegar no final da vida sem nenhum risco na armadura? Sem nenhuma cicatriz? E a história com você é a mesma, você quer ver? Então me conta aqui nos comentários, você é casado? Você conseguiu conquistar condições sociais melhores do que você tinha quando você nasceu? Me fala se um dia você precisou assumir o risco para sair com seu digníssimo que você mal conhecia, ou assumir uma função que você nunca tinha feito antes até conseguir conquistar uma promoção. Ah, e aproveita que está aí embaixo e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu faço esse vídeo justamente para correr o risco de vocês fazerem isso. E essa busca pelo culpado, essa tentativa de terceirizar a culpa das coisas que acontecem na nossa vida, pode ser mais uma coisa que nos separa muito daqueles que se destacam nas suas áreas. Mas isso é um assunto para outro vídeo, né? Agora vamos voltar para você.
Para pensar um pouco a respeito das pessoas que você conhece que se destacam de alguma forma. Exclui dessa lista aqueles que já nasceram com muitos recursos, porque a análise ali leva outros critérios em questão. Se você passar a conhecer bem essa pessoa, vai conseguir identificar a quantidade de vezes que se colocou em risco na sua trajetória. E normalmente uma decisão arriscada foi responsável pelo divisor de águas na vida dessa pessoa. Alguns dizem que é sorte. Eu acredito que essas pessoas se colocaram em situações que uma das consequências era o sucesso. E uma hora ou outra ele acaba acontecendo. Por exemplo, você pode dizer que alguém que ganhou na loteria é sortudo? Pode até ser, mas eu nunca vi quem nunca tinha apostado ganhar na loteria. E para ter essa sorte, o ganhador teve que comprar o bilhete para então correr o risco de ser sorteado. E olha, eu não defendo apostas. Eu acredito que a relação risco-retorno desse tipo de jogada é extremamente desfavorável. Mas eu usei esse exemplo porque com certeza vocês terão uma boa ideia do que eu estou querendo dizer. E veja bem, eu não estou dizendo que é só sair correndo o risco que as coisas vão dar certo. Você lembra do toco do Afonso? Então, a questão é que se ele não se declarasse, ele nunca conseguiria ter a chance da coisa dar certo. Da mesma forma, se a gente não assumir certos riscos, dificilmente a gente vai ter alguma chance de algo dar extremamente certo em nossas vidas. E eu vou citar o meu exemplo. Quem me conhece sabe que eu tenho origem bem humilde, sem nenhum tipo de referência de pessoa que possa nem de perto ter chegado ao empreendedorismo. Eu não sabia nada de contabilidade, liderança, de estratégia. Na verdade, eu não tinha nem ensino médio até meus 20 e tantos anos. E mesmo assim, eu arrisquei e dei com as caras no empreendedorismo. E como plano B, eu fazia alguns concursos para caso se tudo desse errado. E de fato, vez ou outra eu era aprovado em algum concurso. Mas eu abri a mão dessas oportunidades, da estabilidade do concurso público, para apostar no meu negócio, que na época não era nada além de uma promessa. E hoje estou há mais de 10 anos gerindo o meu próprio negócio, que foi inclusive premiado por grandes empresas multinacionais. E é claro que antes de dar certo, as coisas deram muito erradas para mim. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para vocês, me deixa saber aqui nos comentários. Quem sabe eu não faço alguns vídeos contando parte da minha história para vocês. E o meu exemplo é apenas um em uma multidão, mas eu arrisco dizer que todos nós temos uma coisa em comum. Todos nós nos arriscamos várias vezes em nossa trajetória. E como eu disse, não basta assumir o risco para dar certo, mas certamente para dar certo você tem que assumir o risco. Eu acredito que gerenciar bem os riscos é uma característica chave para fazermos mudar de patamar em nossa vida. Ela não é a única, mas eu imagino que faz parte de um grupo seleto de características. Então vamos resumir para solidificar o conhecimento? Se você não corre riscos, pouca coisa pode dar muito errada na sua vida, mas também pouca coisa pode dar muito certo. Arriscar é assumir a chance de algo dar errado, para correr o risco de algo dar muito certo. As pessoas que se destacam costumam ter uma boa gestão do risco dentre as suas características. Até o mais brilhante dos músicos teve que enfrentar aquele nervosismo antes de subir no palco lotado pela primeira vez. E quanto mais distante é o seu objetivo do lugar que você está agora, maiores são os riscos que você vai ter que assumir para alcançar lá em tempo hábil, sabe? Mas veja bem, independente se dá bom ou se dá ruim, as responsabilidades, os nossos atos são nossas. Entendeu direitinho? Então eu acho que você está preparado para uma abordagem mais técnica sobre os riscos. Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. E enquanto ele não sai, me conta aqui, qual foi a atitude mais arriscada que você tomou na sua vida? E já teve algum sucesso bacana em alguma empreitada que você se permitiu na sua vida? Conta pra gente nos comentários. Essa troca de conhecimento nos ajuda bastante. Até mais!